Olá amigos, este é o Washington Fora de Horas nas condições em que estamos impactados também, em tanto que órgão de informação pelo novo coronavírus. Estamos a trabalhar nas condições possíveis, mas trazendo a informação para todos os amigos que temos em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Brasil e Portugal e noutras paragens que se fala a língua portuguesa. Eu sou o Amancio Miguel e nos próximos minutos irei falar de notícias que têm a ver com a atualização em relação àquilo que é a situação do coronavírus no mundo, mas também temos notícias sobre outros tópicos de atualidade, como por exemplo o facto de o Chad, um país africano, estar a pagar uma dívida de milhões a Angola com gado. E na política internacional, a China vai expulsar pelo menos 13 jornalistas americanos do seu país e em Portugal, ligado à questão do coronavírus, morreu o presidente do Standard Tota. Vamos começar as nossas notícias com Angola. Angola aceitou 75 mil cabeças de gado do Chad como forma de pagamento de uma dívida de 100 milhões de dólares daquele país do norte e centro do continente africano. O gado será entregue ao longo dos próximos 10 anos como pagamento de uma dívida contraída em 2017. A primeira entrega de 1000 vacas já está em Luanda, tendo sido entregue ao Ministério da Agricultura de Angola. O próximo pagamento de 3.500 cabeças de gado é esperado no próximo mês. Este acordo funciona para os dois países. O Chad tem pouco dinheiro e Angola precisa de gado. Recordar que Angola é um país da África Austral rico em petróleo, mas que se confronta nos últimos tempos para recuperar da devastação de décadas de guerra civil após a independência em 1975 e de má gestão de fundos públicos. A acrescentar, partes de Angola têm tendência a sofrer secas que dizimam o gado. Portanto, analistas dizem que esta proposta do Chad funciona para Angola. Por seu turno, o Chad é um país interior, sem acesso ao mar, com abundância de gado. Apesar do petróleo ser a sua principal exportação, esta antiga colónia da França é também exportadora de gado. Este é o Washington Fora de Horas da Voz da América, com notícias de atualidade e, tal como disse no início, o destaque vai também para a atualização em relação àquilo que é o impacto no mundo do novo coronavírus. Nas artes plásticas já há um impacto que Moçambique vai sentir. A abertura da exposição intitulada Malangatana Moçambique Modern, que estava agendada para este sábado em Chicago, aqui nos Estados Unidos, vai ser adiada. O Instituto de Artes de Chicago decidiu suspender por tempo indeterminado a inauguração da exposição do maior pintor de Moçambique, Malangatana Valente Ngüenya. Esta decisão foi anunciada à imprensa de Maputo por um dos filhos de Malangatana, o Muchine, que disse que oportunamente a Fundação Malangatana Ngüenya vai informar sobre as novas datas e pede desculpas pelo inconveniente e transtornos. Nós continuamos e iremos aguardar a abertura dessa exposição em Chicago, aqui nos Estados Unidos, uma exposição com mais de 40 obras de Malangatana Valente Ngüenya, que será a primeira que terá nos Estados Unidos. Continuamos a falar do impacto do coronavírus em São Tomé e Príncipe. A Assembleia Nacional autorizou ontem estado de emergência por causa desta doença. A Assembleia Nacional do país deu autorização ao Presidente da República para decretar o estado de emergência em todo o território nacional, isto face aos riscos de contaminação pelo Covid-19, o novo coronavírus. A autorização do Parlamento de São Tomé e Príncipe, que foi convertida em projeto de resolução, foi emitida na terça-feira ontem, na sequência de um pedido para efeito formulado pelo presidente daquele país, Evaristo Carvalho. Entretanto, a Ação Democrática Independente, o maior partido da oposição de São Tomé e Príncipe, também anunciou o cancelamento de todas as suas atividades nos próximos 60 dias, mantendo apenas em funcionamento a direção e o grupo parlamentar. De acordo com as autoridades sanitárias daquele arquipélago, São Tomé e Príncipe, não há ainda registro de caso suspeito do novo coronavírus, mas algumas pessoas chegadas dos estrangeiros encontram-se em quarentena preventiva.
Washington, fora de horas, continuamos com notícias do espaço da lusofonia ligado a esta questão do novo coronavírus. Na Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalou, o autoproclamado presidente do país, ordenou o encerramento de fronteiras terrestres, marítimas e aéreas a partir de hoje, 18 de março. As referidas medidas foram anunciadas pelo chefe de Estado durante a sua comunicação à nação, na qual disse que o governo foi instruído a fechar todos os mercados a nível nacional e permitir apenas a venda dos produtos da primeira necessidade. Omaro Sissoko Embalou explicou também que as escolas serão fechadas temporariamente, bem como as mesquitas e igrejas, por isso pediu a colaboração dos guinenses em relação às medidas adotadas pelas autoridades. Se acompanha esta emissão do Washington Fora de Horas, convidamos-lo a deixar aqui o seu comentário e, aliás, já temos o comentário aqui do Momad Iqbal Daoud, que diz alô a partir de Quilimane. Momad Iqbal Daoud é um nosso amigo aqui da Voz da América que traz sempre a sua saudação, mas sempre pedimos ao Momad Iqbal Daoud para trazer comentários em relação àquilo que é Quilimane. Quilimane, que é uma cidade que é a quarta mais importante de Moçambique, que também tem uma comunidade empresarial relevante e também poderá ter o impacto deste medo que o mundo vive com o novo coronavírus. A minha colega Mayra diz bom dia e eu também mando um bom dia. Aliás, lá para o final deste contacto teremos algumas notas que a Mayra preparou que são têm necessariamente a ver com o que é trending no mundo. Continuamos a falar do impacto do coronavírus em Portugal. Chega-nos uma triste notícia. O presidente da unidade portuguesa do maior banco da Espanha, o Standard, António Vieira Monteiro, morreu de coronavírus nesta quarta-feira, dia 18 de março, sendo, aliás, a segunda vítima mortal da doença em Portugal, escreve a agência de notícias Reuters, citando uma fonte familiarizada com o assunto. Vieira Monteiro, de 73 anos, recordamos, assumiu a presidência do Standard Tota em 2019. Após 7 anos como diretor executivo, ele liderou aquele banco durante um período de austeridade, crise económica e da dívida em Portugal. O jornal português, o Jornal Económico, diz que Vieira Monteiro foi colocado em quarentena no início deste mês, após uma viagem à Itália, e estava em tratamento intensivo no Hospital de Lisboa desde a semana passada. Em relação a números, Portugal registrou 448 casos confirmados do novo coronavírus, muito abaixo dos 13.716 do vizinho Espanha. Nós convidamos-lo a deixar aqui o seu comentário sobre como é que a sua comunidade reage às medidas impostas pelo novo coronavírus. Autoridades em todo o país estão cada vez mais preocupadas em decretar medidas que muitas vezes têm a ver com restrições de viagens. Como é que na sua comunidade isto é encarado? Como é que as pessoas vivem perante uma situação que muitos dizem que é de incerteza? E agora vamos à China. Na China, o governo deste país autorizou os pesquisadores a iniciarem testes de segurança em seres humanos de uma vacina experimental contra o novo coronavírus, o que acontece meio à corrida para desenvolver uma imunização contra este Covid-19. Os testes serão feitos por cientistas da Academia de Ciências Médicas Militares da China, que é ligada ao Exército. Enquanto isso, os cientistas americanos realizam o primeiro teste da vacina contra o coronavírus em seres humanos. Ainda na atualização sobre a situação do novo coronavírus da África do Sul, chega-nos a notícia que dá conta que o Ministério da Saúde deste país anunciou hoje 31 novos casos de infecção pelo novo coronavírus em menos de 24 horas, elevando para 116 o número de casos positivos naquele país. Entretanto, o governo não especificou o quadro global da situação atual em cada uma das 9 províncias do país. O presidente do país, Cyril Ramaphosa, apelou aos seus cidadãos a não viajarem para o estrangeiro e ativou o estado de desastre natural que antecede o estado de emergência com medidas de segurança e de saúde sem precedentes para contrariar a pandemia
do novo coronavírus. A África do Sul, que é um país importante na região da África Austral, bastante recordar que boa parte dos países daquela região dependem da indústria daquele país para obter os produtos, inclusive de primeira necessidade. Daí que em cidades como Maputo, Luanda, Harare, a preocupação seja elevada quando se trata da África do Sul, que enfrenta o impacto do novo coronavírus. E deixamos o coronavírus de lado, vamos falar agora de política internacional. Pelo menos 13 jornalistas americanos vão ser expulsos da China em retaliação contra um novo limite imposto por Washington no número de vistos emitidos para funcionários chineses em representações de órgãos estatais do país. Trata-se de longe da maior expulsão de jornalistas estrangeiros da China nas últimas décadas. O Fórum de Correspondentes Internacionais, que avançou a notícia, diz que não há vencedores no uso de jornalistas como peões diplomáticos pelas duas maiores potências mundiais. Os Estados Unidos, recordamos, anunciaram no início deste mês que 5 órgãos de comunicação controlados pelo Estado chinês vão ter direito no total a 100 vistos de trabalho, traduzindo-se na expulsão de facto de cerca de 60 jornalistas. E também relacionado com os Estados Unidos, mas ao nível do comércio, o governo dos Estados Unidos informou ao Congresso que pretende negociar um acordo comercial abrangente com o Quênia, um país da África Oriental, e pediu aos legisladores que participem nas negociações. O comércio entre os dois países ascendeu a mais de $1.000 milhões em 2019, o que representou um aumento de 4,9% em relação ao ano 2018. Tenho aqui um comentário de um dos nossos amigos, vamos ver se a tecnologia permite, pois. É o Silvestre Soares, que diz: boa tarde, a redação informativa do Washington Fora de Horas, e manda um abraço à equipa de trabalho, toda a equipa que está espalhada por Washington agradece, e ele diz que está em sintonia a este Washington Fora de Horas a partir de Lisboa, Portugal. Ao Soares, um grande abraço e convidamos-lo a continuar a seguir a Voz da América, quer no Facebook, quer no Twitter, quer no Instagram, no Snapchat, onde estamos bem presentes, trazendo a informação a todos os nossos amigos nos países de língua portuguesa e não só. Aliás, já há uma resposta aqui, é uma conversa aqui entre a minha colega Mayra e o Alberto, está a falar do link de música, aí na plataforma do Facebook, os dois vão se entender. E eu agora vou para aquilo que é trending nesta quarta-feira, o que está na moda em termos de presença na internet como notícia. Eu vou começar pela Google. A maior pesquisa do dia de hoje é sobre o jogador de basquetebol norte-americano Kevin Durant, que joga no Brooklyn Nets. Não tenho as estatísticas dessa equipa, se ganha ou são os mamparras do NBA, como costuma dizer o João Santarita, mas sim, sei que a notícia diz que a estrela da NBA, Kevin Durant, revelou ontem que tem o coronavírus. Mais de 1 milhão de pesquisas no Google são sobre Kevin Durant, portanto está trending na internet, na plataforma Google, para sermos concretos. No Twitter, a notícia falsa de que Oprah foi presa. Esta é a notícia que está a ser seguida por muitos. A guru da mídia e do talk show aqui dos Estados Unidos usou o Twitter para dizer que não é verdade e que a única coisa que ela está a fazer é distanciamento social e desinfecção. Isto certamente relacionado com esta tendência de circular na internet uma notícia falsa, dado conta que ela está presa. Mas também convidamos-lo a seguir os vídeos que estão disponíveis na nossa página do Facebook e no nosso site da internet, que é www.voaportugues.com. E aqui tenho a confirmação que parece que a equipa do Kevin Durant é mesmo os mamparras do NBA, aqueles que não somam pontos, uma coisa que o João Santarita gosta de dizer aqui na emissão, que são os mamparras, aqueles que não somam pontos, as equipas que
que todos se aproveitam delas para somar pontos, quer no basquetebol, quer também no futebol. E sobre o desporto, recordar que todos os dias, quer na página de Angola, quer na segunda meia hora da nossa emissão de rádio, temos João Santarita com a sua página reservada ao desporto. Outras questões que estão trending aqui na Voz da América, temos uma reportagem a partir do arquipélago de Cabo Verde, que dá conta que o Hospital Agostinho Neto, na capital, a cidade da Praia, a bonita cidade da Praia, está preparado para testar pacientes com o novo coronavírus. Disso fala Centro de Moçambique, chega-nos a reportagem sobre um ataque armado que resultou na morte de uma pessoa esta semana. É um ataque que o nosso correspondente naquela região, o André Batista, tem estado a seguir. Infelizmente, depois de muitos acordos de paz, Moçambique continua ainda com esta onda de ataques, e este é um ataque que a autoproclamada junta militar da Renamo de Mariano Nhongo reivindica. Convido a ir à página da Voz da América para ter os detalhes sobre este ataque. E no Brasil, precisamente em São Paulo, houve panelaço contra o presidente Jair Bolsonaro. Vai estar disponível também uma reportagem sobre o deputado de São Tomé e Príncipe que matou a tiro um cambista ontem. Hoje é quarta-feira, e a quarta-feira na Voz da América, na emissão de rádio concretamente, e depois também na nossa página de internet, temos em destaque a rubrica Agenda Africana que destaca os assuntos que têm a ver com o continente africano e que têm impacto sobre a vida das pessoas. Hoje, o Álvaro Rogério Andrade vai preparar uma entrevista com dois especialistas, um de Cabo Verde, que é o economista Paulo Dias, e o médico e também defensor de direitos humanos de Moçambique, Jorge Matine, que conversam sobre o impacto do novo coronavírus nas economias africanas que já não estavam no seu melhor, mas que certamente com o novo coronavírus terão os impacto e terão que procurar formas de dar a volta para continuar a caminhar. Para terminar, eu vou ler uma mensagem do Alberto Zico, que diz que quer aplaudir as medidas de prevenção que o novo chefe de Estado da Guiné-Bissau, ele refere-se ao Umaro Sissoko Embalo, que decidiu fechar as fronteiras do país. E assim, amigos, fizemos esta edição do Washington Fora de Horas, apenas com notícias, por razões que têm a ver também com o impacto do novo coronavírus nas nossas instalações. Não podemos trabalhar a partir delas, mas temos todas as condições para trazer as notícias, quer em vídeo, quer em áudio, e também esta interação com a nossa plataforma que é o Facebook. Bastante para tal escrever na internet voaportugues.com, e aí terá as informações, as notícias que nós produzimos todos os dias a partir da Voz da América aqui em Washington, mas com a nossa rede de correspondentes em todos os países de língua portuguesa. Foi um prazer estar consigo. A promessa de voltar para a semana. Amanhã, outro meu colega estará aqui a apresentar os tópicos das notícias neste Washington Fora de Horas. Antes de sair, um abraço ao Gilvan Sousa Costa, que manda um bom dia. Muito obrigado. Não diz onde é que está. Posso adivinhar? Está em Angola. Se não for, perdi a aposta. Um grande abraço, até para a semana. Amancio Miguel volta para a emissão de rádio dentro de algumas horas para Angola, São Tomé, Príncipe, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, Brasil e onde a língua portuguesa pode chegar. Um abraço, até lá.